Oi, gente, Mucuyu, Colofé, Mutumbá, Orei, Saravá, Mojuba e toda saudação de respeito a nós, povo de matriz africana. Hoje eu vim trazer um vídeo resposta ao Roger Góes, que ele educadamente me perguntou o que um abian, um arroretê, espera ou o que ele tem que entender antes dele se iniciar ou entrar para uma casa de matriz africana para dar desinência ao seu culto, né? Bem, Regis, antes de falar o que todo mundo já fala aí no Pai Google, na boca alheia, que casa de candomblé para o Abian é um ambiente extremamente severo e rígido, que o Abian vai trabalhar demais, que ele não vai ver nada, não vai entender nada. Alguns já dizem que o Abian é o filho de Abi, filho de Uian, filho de uma conta só. Outros dizem que ele é o noviço, ele é a base da religião, porque se não há o Abian, não vai haver o Elegum iniciado. Pois bem, eu acho que um dos grandes problemas hoje em dia não é entender o que um Abian espera ou deve esperar quando ele fosse iniciar. A gente tem que entender primordialmente que nós temos inúmeras pretensões sobre a questão de ser um Abian até ser o iniciado, e nessas pretensões, uma da maior delas a ser discutida, Regis, perdão, é a questão da maturidade emocional. Eu me torno maduro quando eu consigo olhar para dentro de mim e entender que o outro não é território para que eu aloje as minhas frustrações. Bem como os abiãs também têm que entender que a sua vida própria não é um território para alojar as frustrações de um zelador. Porque senão o abiã vai te encontrar um zelador de perfeição e há o menor resquício de mudança temperamental, porque o maduro, ele sempre vai dizer que ele quase conhece o outro. O imaturo não, ele sempre conhece. É muito normal hoje, Regis, que a gente se depare com a facilidade de comunicação. Antigamente você entrava numa casa de santo e você ia conhecendo o zelador aos poucos. Às vezes, por melhor que fossem suas intenções, eu vou adiantar isso, colocar a mão naquilo, meu pai não mandou, mas eu vou mudar isso de lugar. Você chegava ali, você era corrigido, você era chamado a atenção, entendeu? Afinal, de uma religião tão antiga, é normal que os costumes, como eu já venho sempre falando, os costumes de educação são passados de pai para filho e erroneamente ou certamente repetidos pelos filhos na vida dos netos. Então, imaginando que você fez por boa vontade, seu pai lhe castigou ou lhe corrigiu, você, como vinha de uma base de relacionamentos onde filho obedecia a mãe e filho obedecia a padrinho e madrinha, você recolhia ali a sua opinião e deixava que a do zelador tomasse por vez. Daí muitos vodunces que foram crescidos alojando no território do Pai de Santo as frustrações pelos que eles gostariam de ser e não foram. Da mesma forma, alguns zeladores alojam as suas frustrações em alguns filhos, esperando que eles sejam coisas ou pessoas que eles jamais vão ser. Isso serve até para mim, para todos nós de base religiosa, litúrgica de liderança, de idade jovem carnal. Alguns de nós pegaram o tempo lá de trás de aprendizado, outros não conseguem lidar com o dia de hoje. Mas bem, o mais importante de tudo quando você é um abiã é deixar cair por terra todas as suas pretensões. O outro nunca vai ser território das suas frustrações e o outro não tem como prioridade a atenção plena à sua pessoa. Eu, em inúmeros casos, Jess, eu evito de aceitar novos filhos na casa porque alguns deles vêm tão assoberbados de problemas psicológicos ou pessoais ou de distorção de visão que eles acham que eles têm que alojar na minha casa ou na minha pessoa 100% de uma necessidade de atenção gigantesca, somente buscando receber. Outros filhos que tentam se achegar com construções do que eles viram no A, no B, no C e no D. Porém, aquela famosa frase, cada um mexe sua panela do seu jeito. Eu até tenho visto muitas pessoas falarem que essa frase apoia os errôneos. Não vejo bem por aí. Quando se fala de mexer a panela do seu tempero, na grande verdade, é a conjura de tudo que você aprendeu e que você repete. Por acreditar naquilo, por acreditar naquilo sendo como informação importante, você professa, né? Você repete à frente. Mas, pois bem, a gente nunca pode subestimar, Regis, a capacidade que o ser humano tem de agir de formas diferentes, situações diferentes. E é isso que, infelizmente, hoje, com a facilidade de comunicação que a internet nos proporciona, você pega uma pessoa que teve uma atitude de
revidar alguém de forma negativa e essa pessoa é colocada em julgamento. Muitos zeladores grandiosos, até velhos de santos, de casas tradicionais, têm sido achovalhados, escorraçados, por quê? O abiã chega na porta da casa de santo, ele leva frustrações, pesos, ele leva preguiça, ele leva falta de dinamismo, ele leva falta de amadurecimento, ele leva a incapacidade de entender que o outro nunca vai ser o que ele almeja, ele leva a desconfiança, ele leva a imaturidade, ele leva as suas frustrações, leva tudo. E ele esquece de dizer, quando ele vai achovalhar aquela casa, da forma com a qual ele chegou. Então, de certa forma, o que um abiã deve esperar num processo antes da sua feitura é de um namoro extremamente regido por uma entrevista diária e regido por uma visão singular. O abiã, ele ainda está na fase do aprendizado. Ele está indo à roça, lavando uma louça, confeccionando uma caçá e tomando ali a liturgia de proximidade do culto para que a energia que rodeia o conheça. E essa energia, conhecendo de melhor forma, seja peneirada no tabuleiro de jogo do zelador, para que, de certa forma, aquilo melhor se encaixe na vida daquele legum. Porém, aquele legum ele tem que entender que quando ele resolve se tornar um abiã, é um caminho de abandono. É como uma geisha, mal comparando, da cultura oriental ocidental. Ele abandona para trás seus costumes e toma para si os costumes daquela comunidade, almejando se espelhar nos mais velhos, que às vezes os mais velhos já estão ali há mais tempo, mais cansados, já com um fardo grande de ingratidões, um fardo grande de experiências negativas. Então o mais velho nunca vai acreditar naquele mais novo, apressado, com fome de saber, talvez a confiança de que ele vai ser alguma coisa melhor ou pior no futuro. Pois bem, tendo a probabilidade de uma margem de erros de leitura, como eu disse, o imaturo olha e diz, eu já conheço. Quem me vê falando aqui no canal, não imagina o quão rígido eu seja. Eu sou rigidamente rígido mesmo. Então, às vezes, a pessoa vai esperar chegar na minha casa e encontrar, antes de ser iniciado, um zelador que vai ser uno, dando uma atenção extraordinária àquela pessoa e tentando sempre passar a mão na cabeça e compor os seus erros, seus desacertos. E quando ele esbarrar num dia que eu esteja como um humano carnal que pode estar mais atarefado, mais assoberbado ou cansado, ou até mesmo estressado, e ele esbarrar de frente com uma correção, ele vai sair dizendo que a minha casa é uma casa infeliz, que foi destruída a vertente dele de fé, que a fé dele foi abalada, a fé foi calculada por custo, por trabalho, por vida. Então, a balela do dia a dia, que todo mundo já sabe, é que o abiã, como um novato em qualquer clã, seja ele religioso ou profissional, ao chegar, as suas capacidades vão ser medidas e vão ser testadas. Infelizmente, dentro de um namoro, hoje em dia a sexualidade é muito arreganhada, Regis. Então, antigamente, no namoro você namorava, você se compunha a mais ou menos o que o seu sogro ou sogra queria, aí você noivava, tinha um acesso mais à sua esposa, ou seu esposo, ou namorado ou namorado, dali você casava e você tinha o acesso à sua integridade sexual e à sua intimidade. Mal comparando seu candomblé. Hoje não existe mais namoro, tal qual está a precipitação dos sites de relacionamento que existe por aí, que você olha lá e vê. João se diz loiro do olho azul, João se diz forte, musculoso, curte baladinha e curte a praia. Mas João não colocou lá no perfil dele que ele não gosta de trabalhar e que ele vive à custa dos outros. Mas aí você vê o outro perfil, eu já vou eliminar isso aí, eu nem sei se João é bom, legal para mim, mas João não vai estar de acordo com o que eu quero. Não houve conhecimento, não houve namoro, não houve expectativa de conhecimento. Estou falando isso em cima da facilidade que essa comunicação de telinha nos faz. Aí eu vou para um outro perfil que eu vejo que a Maria é dócil, ela é tranquila, ela lava, passa, cozinha, arruma, que ela não discute, que ela é a pessoa mais pacífica do mundo. Aí eu posso encaixar a Maria talvez na minha pretensão de namoro. Mas mesmo namorando com a Maria, eu tenho o meu ideal de escolha. Então, quando um abiã ele vai para uma casa espiritual, ele vai em busca de conhecer e ter o acesso. Ele quer informações, ele quer estar dentro da história. Ele não quer participar de um grupo de bate-papo da internet ou um grupo de bate-papo humano, que hoje existem poucos. Hoje tudo é grupo de WhatsApp.
Antigamente nós, abelhas, nos reunimos e falava, nossa, semana meu pai mandou fazer 80 caçar, nossa, eu fiz aquilo com a gota de suor escorrendo, com medo da mãe criadeira ver eu errando, mas nossa, eu consegui, ou eu tive uma dificuldade, mas eu não dobro melhor a folha, eu queimo pior, aí, ó, a folha em tal lugar está melhor. Então a comunicação gera exemplos e por consequência gera aprendizado e gera vivência. Hoje é tudo muito prático, muito rápido. Se eu quero comer iFood, se eu quero vestir, compra na internet. Não existe mais a ida até um local. Então os relacionamentos deixaram de ser maduros porque a imaturidade traz a pressa e a pressa traz o julgo e o julgo traz as acusações. Então, se Maria não me serve, João não me serve, se o pai Toninho me deu um esporro, se a mãe Maria chamou minha atenção, se o pai Cristiano não deixou eu ficar na casa dele sem trabalhar, se o pai Geraldo me chamou a atenção pelo meu relaxamento e atraso, esses zeladores não servem. E eu, pela imaturidade do pouco convívio, jogo na costa deles uma sequência de infertilidades e de desmérito, porque infelizmente eu esperei que o outro fosse diferente do que eu acho. Porém, muito de tudo que eu acho e tenho certeza, nem sempre vai estar contido no clã do outro. E aí como é que eu faço para não sofrer essas questões de ansiedade, de medo? O que vai ser meu amanhã depois de iniciado? O que vai ser é a seguinte frase que eu mesmo falo: se houve um passado e existe um presente, por consequência haverá um futuro. Se seu passado foi um passado meio corrupto, seu presente é instável, seu futuro é incerto. Se seu passado foi construído em cima de luta, seu presente é o sorriso, as alegrias da resistência, seu futuro há de ser ou não brilhante, vai de cada visão. Porém, nós sofremos menos quando esperamos menos, quando acreditamos menos e quando julgamos menos. O outro, gente, ele não tem a necessidade de ser o que nós achamos. E o outro não pode ser um alojamento às nossas frustrações. Então, minha mãe me colocou de manhã cedo para fora da cama para arrumar um trabalho. Eu não estou pronto a trabalhar, eu não estou pronto a me assumir. Por consequência, a roça é legal, ali eu faço do meu tempo, eu dou aquela enroladinha, mas ali a cultura é dança, é cântico, ali no candomblé as pessoas me abrigam, elas me entendem. De certa forma, é um ambiente que eu vou escolher para comutar. Mas depois de iniciado, vem a frustração inversa do zelador. O zelador também espera que, colocando naquele santuário, naquele corpo físico, energia possível, administrando os resguardos que nem sempre têm sido respeitados, trazendo o outro na direção diferente do que ele vinha, o zelador espera que ele não bata de frente com o mal, mas o outro é condicionado a retornar a seu estado de base. O candomblé ele não muda o temperamento, o comportamento, a fala e o pensamento. O candomblé ele inclui novas essências. Então, o que você faz com a sua essência? É hoje o maior motivo de desrespeito, porque por não entender a essência do outro, nós nos colocamos apressados e imaturos a esperar que ele faça algo. Mas nesse alongar todo que eu tive com você, Regis, a minha grande resposta do que um abian deve esperar depois de iniciado, ele deve esperar receber do seu zelador a maior essência, que é a coligação e o compromisso de responsabilidade, que ninguém pensa nisso. O zelador faz o religare, faz a religião entre servo, que é o abian, que se torna um elegum iniciado, e entre a energia, o que vai gerar. Essa união do corpo orgânico humano com o corpo inorgânico orixá, minimamente deve trazer melhorias e medos. Por saber que eu sou feito de orixá, eu não vou usar drogas. Porque eu também, além de usar e ser um vício, eu também posso um dia estar usando e ser cometido um crime próximo a mim e eu me sacrificar. Sabendo que eu sou de uma matriz religiosa, eu não vou castigar o meu santuário, eu vou ter boas horas de sono, eu vou ter facilidade de ouvir, pensar para depois responder, mas hoje com a pressa, tudo meu é demasiado. Então o que esse abian deve esperar, Regis? Ele deve esperar todo um contínuo, uma estrada de novos relacionamentos, onde ele vai se redescobrir. Ele abandonou o que foi para trás, ele raspou sua cabeça, ele limpou o histórico da sua vida. Ele abandonou a vaidade, ele abandonou o mundo. Parece uma vertente evangélica falando, ele abandonou os maus costumes. Ele se diferenciou, eu já falei num vídeo meu anterior, bem antigo, que a navalha,
o raspar a cabeça vem contido de uma cultura de higienização. Antigamente, todos tinham cabelo grande, barba grande, por aí vai. Então, eu falei da cultura da navalha, do contexto higiênico e espiritual. Então, se eu consigo deixar cair por terra as minhas pretensões, o amadurecimento, a capacidade de entender que o outro existe por ele, não por mim, é muito mais fácil. Tudo que eu faço, eu vou de encontro ao outro. Se eu espero estar numa casa espiritual, o Abian tem que entender que ele vai ter que ir de encontro aos costumes daquela casa e abandonar por si suas vontades. E quando ele entender que suas vontades estão acima dos dogmas daquela casa, ele deve chegar para o seu superior e dizer, eu não me encaixo nesses dogmas, também não vou lhe julgar. Tenho permissão para poder me retirar aqui do seu grupo? Afinal, quando eu me coloco como Abian, eu me coloco na pretensão da vaidade, e a vaidade nós temos, os zeladores são vaidosos, de poder entender que o que nós deixamos para trás conseguimos recuperar na vida do outro. O desemprego que eu tive, a minha falta de saúde, as minhas inconsequências, eu trago como experiência e eu não quero sofrer do meu filho, daquela pessoa que eu cuido, as mesmas frustrações que eu proporcionei lá atrás. Então, portanto, quando eu vou de encontro a uma matriz, eu tenho que entender que eu estou indo em busca da essência. Então, se o candomblé de João começa às 10 e termina às 4 da manhã, com muita festividade e alegria, bom para o João. Se a sua casa faz horrores internos, não externaliza, bom para a sua casa. Primordialmente, o que você deve esperar ao entrar para uma casa espiritual é, ao olhar ao espelho, você poder ser quem você é, eu mesmo. Eu não sou um poço de amores, não sou um poço de delicadeza e muito menos sou um poço de gentileza. Porém, mesmo brigando com o próximo, eu consigo ter a capacidade de prestar atenção no que ele precisa. Às vezes eu sou até um pouco exacerbado na exigência dos resultados do outro para com a vida dele. Mas, infelizmente, nós devolvemos aquilo que nos é ofertado. Se você me oferta preocupação e medo da sua vida, automaticamente eu vou lhe devolver exigências. E quando esse relacionamento não é cumprido de ambas as exigências e cumprimentos de deveres, uma das partes tem que desistir. O que acontece muito hoje, Regis, é que devido a essa facilidade de comunicação, uma pessoa se torna com visibilidade negativa perante a voz do outro. Uma pessoa é destruída ou levantada ou crescida perante a voz do outro. Hoje nós vemos inúmeros canais do YouTube que ensinam antes do tempo que deve ser feito. O meu canal ele nunca foi feito para consultoria. Às vezes eu solto uma coisa ou outra, falo de um conhecimento ou outro. Hoje mesmo eu postei um vídeo sobre a minha indignação do professar a cabala, que é a sua numerológica, e a pessoa vender a vertente dele, querer vender uma obrigação, ao invés de vender a realidade, que é a preocupação. Mas eu me assumo pelo que eu falo e automaticamente me predisponho a ser julgado ou não por isso. Porém, a minha parte que eu fiz foi ajudar, mas em nenhum momento eu tornei uma conta diferente que não fosse que a pessoa se atentasse primordialmente para a saúde dela. Ora, se a pessoa continuar sendo exacerbada, ela vai colher os frutos dela. Mas eu não posso me penalizar, porque minha parte eu já fiz, agi com verdade, falei o que deveria ser feito. Então, Regis, o que um abiano precisa é nunca subestimar a capacidade do que o outro pode, perante atitudes diferentes da vida, agir de forma diferente. Ser maduro é não conhecer totalmente o outro, não esperar do outro a totalidade do que você almeja e não esperar que o seu zelador, que o seu irmão de santo ou que demais pessoas da sua casa espiritual tenham para com você paciência ou flexibilidade que você almeje. Você vai encontrar uma casa, sendo abian, onde o acesso ao zelador às vezes pode ser fácil ou não. Na minha casa, meus filhos todos têm acesso a mim, mas eu dependo de outras pessoas que me ajudem na educação, afinal também sou humano e às vezes, por facilidade, a gente pode pular um grau de educação. Então vai se encontrar mais velhos que vão flexionar essa musculação diária do que é pertencer a uma casa. Ninguém tinha acesso a um banco ou a um cofre ou uma caixa de tesouros se não fosse seriamente de confianças. Então o abian, o que ele deve esperar é ir de encontro ao tesouro maior, que é a excelência do seu ser, lembrando que esse tesouro só vai lhe ser proporcionado quando primordialmente ele tiver na mão a chave do seu tesouro. Quando ele puder ofertar o a mais, quando ele já deu
o molocum, o buquê de flor, o balaio, tomou o ebó. Quando esse abiã não tem mais o que ofertar e por amor ele tem gratidão, ele oferta a sua conduta. Assim é um casamento, em todos os aspectos: fidelidade, lealdade, força, verdade, ajuda mútua, respeito para com o outro. Você sabia, Regis, que hoje em dia, pulando de assunto, muitos dos relacionamentos estão se quebrando, se tornando fúteis? São porque ambos, tanto o esposo como a esposa, o marido com o marido, a mulher com a mulher, eles têm medo de ir ao outro e dizer assim: fulana, eu gostaria de namorar em cima do telhado. E ter o medo de ser contrariado pela esposa ou esposo, e o esposo ou a esposa compor um comportamento que aquela pessoa é errônea, devassa. Então hoje nos relacionamentos humanos com a casa de axé, funciona como? Eu estou indo para a casa de axé, mas eu realmente não gosto de trabalhar. Então meu zelador tem que entender. O zelador entendendo aquilo, o zelador vai explorar dentro daquele abiã seus melhores dons e de forma tranquila tentar mostrá-lo que as suas capacidades podem ser inúmeras e gigantescas. E se o zelador respeitar aquele condicionamento, é difícil nós respeitarmos o desânimo pela vida ou a falta de responsabilidade por si próprio. Ele vai ter que ter digestão, entender que aquele filho não está pronto para isso, mas também abraçar suas qualidades. Afinal, aquele filho foi de encontro àquela casa porque ali encontrou alguma peculiaridade que lhe agrada. Porém, o que em geral um abiã deve esperar para antes da sua iniciação não é ter acesso a uma casa de tesouro para poder ostentar os conhecimentos como joias, para disputar com alguém conhecimento ou para minimamente dizer ao outro que ele tem mais acesso que o outro. Ser iniciado não é uma vitória, ser iniciado é um comprometimento e um caminho longo e perpétuo e duro às vezes, de entender que é menos eu, mais do meu orixá e muito mais do meu comportamento do que a sociedade há de me apontar. Assim se põe o abiã na necessidade de se iniciar. E também é isso que leva muitos zeladores a desanimarem. Os zeladores hoje só querem jogar abuso, fazer ebó, ganhar o dinheiro deles. Essa é a linguagem total. É uma série de abiãs falando de custo, mas vá ao mercado, faça uma compra. Vá ao mercado entender o que é o custo. Se você tem muitos pecados, na linguagem capitalista, você tem muito a se punir. Se você chegar no candomblé com inúmeros excessos de erros, você também vai precisar de muita purificação. Mas, no geral, o que é muito importante entender, Regi, é que hoje muitos acham, poucos sabem e nenhum dos lados se predispõe a serem verdadeiros. Eu digo claramente nesse vídeo, eu não espero na minha casa filhos que me julguem pela minha festividade, pela minha vaidade, pela minha roupa que eu coloco, ou pela forma que se eu canto 1, 2, 3, 4 ou 5 oiês. Os filhos têm que me julgar pelo que eles possam enxergar da minha personalidade de resgate. E eles não têm que calcular se eu dou melhor resultado ou pior que o outro. Às vezes também eu posso ter abraçado um peso que não é meu. Portanto, o grande fator que a gente tem que discutir aqui, Regis, é a maturidade. O que um filho abiã deve ter ao chegar numa casa de santo é a maturidade para entender que nada ele sabe, que ele vai conhecer o outro em si, o zelador e irmãos, à medida do tempo, e que, primordialmente, ele não pode julgar todo e qualquer movimento espiritual ou material pelas diretrizes do que ele se julga, porque é muito interessante. Tudo que nós julgamos no outro, em consequência, está extremamente pesado na nossa vida. Um grande beijo, um colofé. Mucuyu, Mutumbá, Orei, Mojubo, toda a salvação de respeito a nós, povos de matriz africana. Obrigado a você, Regis Góes, por assistir no meu canal e compartilhar comigo das suas curiosidades. Eu espero que eu possa ter respondido à altura. Se não, também estou aqui esperando um feedback positivo ou negativo sobre esse vídeo feito para você. Grande beijo, irmão Colofé, e a todos, um grande beijo, até um próximo encontro. Tchau, tchau.